Muito bom momento a todos. Bom, nesse vídeo daqui eu quero discorrer um pouquinho sobre as minhas crenças pessoais. Eu vou me abrir um pouquinho expondo alguns conflitos meus para tentar trazer alguma luz da forma como eu estou lidando com isso, da forma com a qual eu acredito ser a melhor e a mais adequada de lidar com esses conflitos e dilemas. E esse vídeo daqui, assim, eu não planejo caprichar muito na edição. Se você planeja acompanhar os conteúdos desse canal, gratidão pelo seu tempo, pela sua paciência. E pedir para você se concentrar e mais ouvir o vídeo. Não necessariamente ficar precisando, como é que eu posso explicar? Ficar todo olhando para mim, a menos que você claramente goste. Mas, enfim, problemas de autoestima são complicados. Vamos pro vídeo. Hoje, nesse vídeo daqui, eu quero falar um pouquinho sobre um conceito que são crenças. A terapia que é o Theta Healing, que eu me formei, me especializei por mais tempo, e é a que eu sinto mais confiante e confortável de conseguir abordar ela na fala, ela trabalha principalmente com essas questões das crenças limitantes. Quando a gente escuta esse termo crença limitante, por vezes eu sinto que a gente lembra acabando dos coaches que falavam coisas muito sem pé na cabeça, coisas muito exageradas por vezes, coisas relacionadas ao mindset, enfim. E isso tá meio certo, mas se fosse para mim tentar exemplificar para vocês que conhecem e que também não conhecem, estão buscando relembrar esse momento, o que é? A crença é um viés de uma afirmação de que se faz verdadeira. E é qualquer tipo de coisa que siga essa regra que eu falei. Qualquer tipo de coisa que consiga se manifestar em um viés, que consiga se fazer verdade. Por exemplo, tentar trazer um exemplo mais pragmático. Eu tenho a crença de que eu sou um bom orador. Eu consigo me sentir confiante para ficar aqui falando com a câmera. Mas em certos momentos, essa crença ela vai me oscilar, porque eu não me sinto dominante, confiante e nem dominante o suficiente para falar sobre certos tipos de assuntos. Isso vai fazer com que eu fique inseguro, que eu acabe entrando em algum tipo de autossabotagem, procrastinação e assim vai. E dentro disso, essas crenças, de acordo com o que o Theta Healing trabalha, uma coisa que é um diferencial, que eu já estudei muito, um monte de outras teorias, é muito a questão da não dualidade. Toda crença, por si só, ela vai ter a tendência de ser dual. Ela vai ter uma questão de um inadequado, bom, ruim, certo, errado. E esse tipo de julgamento, vou chamar ele de dualidade. É um vocabulário que vocês vão começar a ouvir com bastante frequência aqui no canal. Porque eu acredito que as perspectivas das quais eu menos vejo são as perspectivas que mais abrangem a não dualidade. Mas eu gosto muito da não dualidade, admiro professores de não dualidade também, mas em certos momentos, em certas fases da vida, eu gostaria de buscar ser um mestre da dualidade mesmo, da troca. O que pode ser um pouco contraditório em alguns aspectos, mas enfim. Aí, dentro desse exemplo de crença, o que é importante que você saiba a dualidade e aprenda a identificar a crença? As crenças, elas se manifestam na nossa realidade. Eu fiz até um vídeo, um post no meu Instagram, vou ver se eu não deixo o link desse post aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha rápida que eu explico de uma forma um pouquinho mais detalhada. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tem uma crença, o nosso próprio cérebro, cognitivamente ou inconscientemente, a gente busca se autoafirmar e validar essa crença pré-existente de forma que ela se torne verdade. Se eu tenho uma crença de que eu não sou bom em. Deixa eu pegar um exemplo real. Eu não sou bom em dançar. Eu tenho essa crença. Se eu tiver essa crença e acreditar, eu não vou me colocar em situações que eu possa melhorar a minha dança. Eu cheguei a fazer aula de dança um tempo atrás, mas me sentia muito travado, acabou que me sabotei e escapuli dessa questão. E o ponto é a gente, que se fosse para mim tentar trazer de reflexão e tentar para fazer, consciência de pessoa que está assistindo o vídeo, olhe para esse ponto, é justamente para você refletir sobre essas crenças e vieses inconscientes. Eu sei que existem várias abordagens na psicologia, como a própria TCC, que é a cognitivo-comportamental, que vai trabalhar sobre essas crenças de uma forma mais exata e mais científica. Mais para frente, eu planejo estudar um pouquinho mais aprofundada e trazer curiosidades em relação a isso, já que, por mais que eu tenha estudado bem superficialmente a TCC, eu nunca olhei ela muito a fundo. Porque eu acho que, no fundo, meio que sempre tive um certo preconceito em relação a essas coisas. Como eu estudei muito essas questões dessas terapias alternativas, por muito eu acreditei que meu balde de conhecimento ele estava cheio, vamos falar assim. E é muito difícil e é muito desafiador você abrir mão daquilo que você sabe para aprender novas coisas. Inclusive, esse é um dos pontos que eu acho que é mais difícil de você conseguir estudar e passar pelo próprio curso de psicologia, porque a psicologia eu sinto que ela é desmembrada por causa disso.
os profissionais se atacam entre si, eles ficam criticando a abordagem, falando, sua abordagem não é científica, tem esse ponto não é agradável, e é muito, eu acho isso muito infantil e imaturo. Até algumas atitudes que eu vejo do próprio Conselho de Ética de Psicologia, o glorioso CRP, e não, eu estou falando isso aqui como terapeuta integrativo e estudante de psicologia. Não sinto que eu tenho propriedade para criticar abertamente essas coisas. Mas a impressão que eu tenho da forma como a regulamentação ou motivação de regulamentação, eu acredito sim que tem que ser uma profissão regulamentada, não é qualquer profissional que pode fazer ou exercer profissão relacionada à saúde mental. Porém, quando a gente vai olhar para os critérios do que são um bom profissional, eu acho muito difícil, é uma linha muito tênue. Eu vejo muito uma coisa que acontece, são maus profissionais, ambos terapeutas e psicólogos, que algumas pessoas precisam passar por esses profissionais para achar os bons profissionais. Eu, na minha crença, vamos falar assim, eu vejo muito que tudo na vida acontece por uma causa, um propósito, uma motivação. Se a gente vai para algum terapeuta, algum psicólogo e a gente não se identifica com ele, é a nossa responsabilidade estar lá no meio, porque a gente está escolhendo aquilo pra gente, mas ainda assim, se aquilo machuca a gente, isso vai fazer parte da nossa história, do nosso processo de vida. E talvez esse insight doloroso ou horroroso, dependendo do profissional que a gente encontrou, pode levar a gente para um lugar maravilhoso e glorioso, dependendo da forma. E eu acho difícil, mas tentar olhar isso sobre essa ética de daquilo que é ético, daquilo que é legal, é importante, mas eu sinto uma dificuldade muito grande nisso. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo analisando o código de ética, falando a minha opinião sobre essa questão, e talvez seja um pouco contraditória, e sim, talvez seja um pouco polêmico. Mas voltando ao assunto de crenças. O assunto de crenças que eu acredito que é justamente importante, que é a crença que eu queria compartilhar com vocês, eu estou com medo de ser um professor chato. Uma pessoa que aparece aqui e acaba tentando falar conteúdo e se enrola nas palavras e acaba falando coisas estritamente desnecessárias que você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu estava com a ideia de preparar um vídeo sobre atividade física e academia, mas de um jeito um pouquinho peculiar. Eu acredito que todo mundo aqui já sabe a importância de fazer atividade física, a importância de fazer musculação. Alguns aqui provavelmente têm interesse em fazer certos exercícios, ficar bonito, treinar peito, braços, costas, essas coisas. Quando eu penso em falar sobre atividade física, é fazer uma coisa um pouquinho mais complexa e mais detalhada. Mas a de forma como eu me senti inseguro em fazer isso aqui é porque eu sinto que ficaria chato, que eu prepararia um PowerPoint, iria ler o PowerPoint enquanto eu iria buscar me organizar aqui para conseguir gravar um bom vídeo, um bom roteiro e conseguir entregar um conteúdo que consiga ser útil para vocês. Era um vídeo que eu conseguisse relacionar os 5 traços de caráter: oral, rígido, masoquista, psicopata. Eu acho que é o sádico, não me lembro esse último 5. Mas esses 5 traços de caráter corporal, eles são uma ciência, talvez você possa considerar pseudociência, dependendo da sua crença, do seu olhar, do seu criticismo em relação a isso. E eles se relacionam com o formato do nosso corpo, tem a ver com a nossa personalidade. Essa teoria, ela parte do princípio de que quando a gente está no feto das nossas mães, que a gente está lá sendo formado, nascido, tem a endoderme, mesoderme e ectoderme. Em determinado momento do nosso desenvolvimento intrauterino, a gente sofre traumas. E esses traumas fazem com que os nossos músculos e o nosso próprio corpo se desenvolva de forma um pouquinho diferente. Por exemplo, se for para seguir de acordo com essa teoria, eu acredito que eu tenho traços muito esquizoides. Eu tenho esse ossinho que sai na mão aqui, tenho uma cabeça um pouco mais avoada, fico muito preso no meu mundo mental. E também tenho traços um tanto quanto rígidos e talvez um tanto quanto psicopatas. E esse psicopata não é aquele psicopata da psicologia. E eu planejo gravar esse vídeo e trazer aqui para vocês explicando, só que eu não consegui ainda achar uma forma de explicar esse conteúdo de maneira fácil, lúdica, leve e divertida, que nem eu me sinto nessa conversa aqui. E eu não sei se isso também está sendo claro, leve, lúdico ou divertido. E o conflito que eu tive em relação a fazer esse vídeo é justamente esse dilema, porque eu entrei num conflito de imagem. Eu busco me promover com a imagem de uma pessoa que é generalista, que é contra coisas monótonas, tédias, coisas altamente tediosas. Meu propósito fazendo o vídeo aqui é falar coisas que vocês já não sabem. Eu não quero buscar ser previsível, eu não quero ser fútil. Se eu estiver sendo imprevisível, se eu estiver sendo imprevisível, esse é um ponto extremamente positivo para mim. E eu vou me basear muito nesse pilar da imprevisibilidade para fazer o meu conteúdo. É uma coisa que é um pouquinho diferente. E
o meu medo é justamente contradizer isso em certos momentos. Eu sei que eu não vou conseguir ser 100% imprevisível, porque é impossível. Eu sou uma pessoa, eu estou falando alguma coisa, vocês estão ouvindo, já tem um conjunto de previsibilidades que permeia essa questão e essa relação que a gente estipula quando a gente começa a escutar algum vídeo no YouTube, enfim. Outro ponto que eu também acho muito engraçado e importante, que me preocupa na hora de gravar os meus vídeos, talvez essas preocupações sejam estritamente desnecessárias, mas vamos lá, que eu acho que falando aqui eu passo vergonha e desmistifico as minhas crenças. Um ponto que eu sinto que acontece muito comumente é essa preocupação exagerada em relação ao que eu falo e a forma como entra na perspectiva de vocês. Quando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, por vezes eu tento me manter muito atento àquilo que eu estou ouvindo, qual que é a forma que eu estou ouvindo, o que, que eu estou recebendo, quando essa pessoa fala isso dessa forma, com essa tonalidade, o que que eu sinto, o que que aquilo faz eu sentir, e fico imaginando essas possibilidades. Eu criei o bom ou péssimo hábito de tentar estudar marketing e tentar ver o marketing nas coisas grande parte do momento. Também tem uma outra brincadeira que é possível de se afirmar, quando a gente, no Theta Healing, a gente aprende a fazer leitura intuitiva e a gente busca ficar se concentrando e olhando as coisas, navegando muito por esses pensamentos. E eu sinto que às vezes a gente não acaba tendo essa falta de clareza. Mas eu gostaria de tentar justamente aqui promover essa clareza para vocês. Mas é um papel um tanto quanto difícil e desafiador, porque eu sinto que esse papel não é muito popular em questão de viralizar de maneira não dual. Porque eu sei que se eu falar algumas coisas, eu posso magoar certas pessoas e certas crenças. Tem certas crenças que são muito comuns no brasileiro médio, e brasileiro mais universal, em pessoas ainda mais. E eu planejo trazer um vídeo um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais irônico e debochado em relação a isso. Mas, claro, deixando tudo claro que também tudo não passa de ironia pra não magoar ninguém nesse sentido. E eu sinto que, se for falar de medos, eu tenho medos em relação aqui ser processado, ser difamado, falar alguma coisa e ser tirado de contexto. São medos que eu tenho aqui no YouTube, nessa plataforma. É uma coisa um pouquinho estranha, né? A gente tem medo de falar um monte de coisa, tem até que tomar cuidado para não entrar em questões políticas, mas é uma coisa que por vezes acontece. E eu acredito que esses medos, eles possam fazer direção e sentido, mas tem uma questão de previsibilidade neles. E parece que é muito improvável que alguma coisa dê errado quando para pra olhar. É um medo maior. E outro medo também que eu tenho é de ser só mais um em meio à multidão dessas múltiplas pessoas que ficam fazendo esses canais. E ao mesmo tempo é uma coisa engraçada, porque não tentando ser só mais um, eu acredito que eu me torno mais um dessas pessoas que não querem ser mais um. É um paradoxo complicado. Mas quando a gente para olhar e analisar, uma coisa que eu vejo muito são pessoas que se vulnerabilizam. Recentemente, eu sinto que a vulnerabilidade, o ato de demonstrar-se vulnerável, de expressar aquilo que é inaceitável, inadequado em algumas situações, começou ou parou de ser visto como algo negativo e começou a ser visto como um fator positivo. Tanto é que hoje a gente olha, por exemplo, tendo o surto dessas crises de mãe de bebê reborn, essas questões da própria sexualidade, pessoas que se identificam como terians, cachorros, animais, pessoas que estão se relacionando com objetos inanimados. O senso comum de uma crença comum, assim dizendo, está muito fora dos parâmetros. E eu sinto que a sociedade ela começou a glamorizar essas pequenas coisas, esses pontos de incomum e peculiaridade. E é muito desafiador a gente olhar e entender qual que seria a previsibilidade, que eu posso falar algo aqui que pode ser muito simples para mim, pode ser muito simples para qualquer pessoa no mundo, mas pode ser um absurdo, uma ofensa para várias pessoas. Essa é outro ponto que faz eu me sentir ter uma crença de ser um alienígena, assim dizendo. Eu percebo que eu gosto muito de quebrar a expectativa das pessoas, mas ao mesmo tempo eu fico com certa dificuldade porque eu quero aprender a respeitar essa crença, as crenças alheias. Toda crença ela precisa ser respeitável e toda crença é verdade, ela é legítima por mais que possa não fazer sentido. Uma crença que a maioria das pessoas tem, que eu acredito muito no Theta Healing, são crenças relacionadas eu sou indigno e merecedor de conseguir atingir o meu máximo potencial nessa área da vida em específico. Grande parte das pessoas não consegue atingir a potencialidade em todas as áreas da vida.
E esse é até um ponto que eu planejo abordar mais pra frente, coisa que eu estudo, tanto em constelação familiar, leituras intuitivas, meditações, uma coisa que eu sinto muito. Eu tenho cada vez mais a impressão que o ser humano, ele escolhe se contentar com certas coisas ao longo da vida dele. E eu sinto que eu me incluo nisso, tá, gente? Não é falando de fora da caixa, não. Eu sinto que grande parte das pessoas, elas vivem certos traumas, acontecimentos históricos, e elas escolhem se contentar com essa história. E meio nisso, elas acabam, sim, escolhendo a história que elas estão vivendo. Mas não é uma escolha inconsciente ou muito menos consciente. É como se a nossa alma clamasse por aquilo. Na constelação familiar, a gente olha muito essas questões das heranças ancestrais, dos fardos hereditários, das honras, os amores, os pactos, os votos, as, os desequilíbrios sistêmicos. E é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não achei uma abordagem na psicologia que olhe com esse olhar. Tem a abordagem da psicologia sistêmica, que também é bem interessante. Enfim. E outro ponto que eu acho que também seja importante abordar nesse vídeo, tentando ser vulnerável, mas de maneira um pouquinho disruptiva e diferente, tentando fazer essas análises, é justamente indo e fazendo. O meu maior medo é ser desentendido e falar besteira. Então, eu escolhi gravar esse vídeo aqui como uma forma de tentar exemplificar, porque assim eu acredito que eu consigo dar um propósito de gravar um conteúdo. Eu sinto que eu ainda estou me ajustando na minha forma e maneira de fazer conteúdo. Eu sou uma pessoa que posso aprender a editar, eu sinto que demoraria um tempo, mas a princípio eu gostaria, se possível for, manter vídeos com a qualidade mais semelhante a esse, pelo critério deles serem mais fáceis de serem editados. E talvez eu possa me arrepender disso, porque eu posso olhar e ver que aprender a editar é fácil e simplesmente editar as coisas e conseguir postar com uma qualidade maior. Mas o tempo dirá isso. E quando vocês se encontrarem em uma situação semelhante de julgar que algo não está bom o suficiente, que algo está inadequado, tenta fazer. Assim, hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu me percebi por muitas vezes, eu sou aquela pessoa que eu me vejo muito nesse paradigma do protagonista do mundo, ou de uma pessoa tipo, meu Deus é hipócrita comigo, ele está debochando de mim. Que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu cresci no mundo do autoconhecimento, minha personalidade no Enneagrama e o tipo 5, o vício, a personalidade de acordo com o Enneagrama que eu mais gosto de estudar é a personalidade é composta por um vício mental que retroalimenta um vício emocional. O vício mental do tipo 5 é a mesquinhez e o vício emocional é a escassez. E eu entro muito num limbo muitas vezes que eu não me dou pro mundo, que eu fico mais quieto, mais fechado em mim. E fazer esse tipo de conteúdo aqui, que é gravar um vídeo no YouTube que seja falando isso, sem um roteiro específico, isso me é assustador, eu sinto que eu tô me dissolvendo. É muito. E é justamente um conselho que eu me peguei dando pra pessoa hoje. Escuta mais o coração e fazer aquilo que você sente. E é engraçado, porque quando a gente se coloca nessa posição de falar algo e não fazer, dá uma certa raiva. E eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra conseguir ficar bem com a minha própria consciência nesse sentido do que necessariamente em tom de obrigação. E enfim, eu acredito que em torno desse vídeo seria mais isso. Sei que talvez não tenha ficado lá muito bom. Sinto muito por qualquer quebra de expectativa. Esses assuntos eu sinto que tem um grande potencial para eu abordar um vídeo inteiro e falar aprofundadamente desse assunto específico. Mas esse é um outro ponto que eu também gostaria de discutir com as pessoas, as próprias pessoas que assistiram o vídeo do canal. Como vocês preferem vídeos que eu prepare um roteiro, aborde um roteiro da maneira mais clara e lógica possível, ou desses conteúdos mais vlogs espontâneos, assim dizendo, os quais eu consigo simplesmente ir falando o que eu vou sentindo, ligo a câmera e vou falando, que nem eu fiz aqui hoje. Enfim, comente aqui nos comentários. Eu aposto que se uma pessoa assistir esse vídeo aqui, eu já tô feito. E pessoas da minha família não valem. Então, é isso. Meu fone fica desligando constantemente. É isso. Gratidão por assistir, gratidão pelo seu tempo. Tenha um bom momento, vamos a fazer no seu dia. Até breve.